Quando o Thomas convidou para essa aula, eu achei até engraçado, porque a maioria dos professores são do direito, né? São ou do direito, ou estão trabalhando com pautas ligadas ao direito, ou estão trabalhando com as pautas mais ligadas aos direitos humanos, os direitos sociais, etc. E a gente é da arquitetura, né? E a gente tem um grupo de estudos na Escola de Arquitetura. Os meninos, a turma que está aqui, Henrique, Maíra e Danilo, são meus orientandos de graduação e de pós, de mestrado. E dentro do grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o interdisciplinar, a gente tem, então, a gente podia ter colocado o esquema aqui para explicar, esquecemos. A gente tem uma frente de ação, uma pesquisa e um projeto de extensão ligado à geopolítica. Ligado à geopolítica, exatamente porque quando o golpe começa a ficar mais desenhado em 2016, a gente fala, opa, esse golpe ele tem relações e características internacionais, e aí a gente quer entender, então, essa situação num contexto geopolítico e não só ficar focado, vamos dizer, no golpe interno, que a gente vem chamando, né? Um golpe do PMDB ou um golpe das elites locais. A gente queria entender isso dentro de um processo mais amplo. Então, a gente começou a pesquisar, o Henrique trabalhando com ONGs, fundações e esse processo do terceiro setor em expansão, a Maíra trabalhando com os movimentos sociais, com as jornadas de 2013, agora a gente está chamando desse ciclo de lutas aí, pós-crise de 2008, e o Danilo trabalhando com o conceito de sustentabilidade, meio ambiente, etc., mas todo mundo num posicionamento crítico, tentando rever e entender esses temas dentro de uma lógica geopolítica, e não só dentro de uma lógica local, das lutas locais. Então, nos interessa isso conectado globalmente. E aí o golpe começa e a gente, para fazer essa análise, a gente recupera um campo de investigação que, engraçado, pós-estruturalista, a princípio, dos autonomistas, que parte do Hard e do Negri, que são dois autores que a gente vai usar bastante aqui no começo. Para a gente que é da arquitetura e do urbanismo, é super complexo, né, falar de outros temas, porque a gente praticamente não estuda e não tem esse debate na escola de arquitetura. Então, a gente sabia que a gente estava enveredando num campo que desloca um debate de arquitetura, de cidade, de urbanismo ou de território, porque a gente vai falar disso numa escala que a gente está chamando de transescalar ou geopolítica, que engloba o mundo inteiro. Então, a primeira coisa que tinha que falar é que isso não é a nossa área de investigação, que a gente começa a deslocar para preparar. Aí, quando a gente foi chamado para essa aula, quando eu fui chamado, outro autor que a gente recupera é o Harvey, o David Harvey, que é da geografia, vai trabalhar com economia política, com urbanismo. Então, para a gente também o Harvey faz uma ponte mais direta entre o que a gente vem investigando no urbanismo e o debate que é mais da geopolítica. Bom, daí, eu falei assim, o que nos interessa muito agora? Então, falar de geopolítica. Falar de geopolítica seria interpretar o golpe a partir desses processos de interferência internacional no contexto nacional. A gente sabe que a gente vive na periferia do capitalismo, que a gente tem um conjunto de elites globais em blocos econômicos que a gente vai mostrar aqui, né, blocos políticos, econômicos, sociais, que disputam internacionalmente, né, seu campo de poder, e a gente sabe que a América Latina, então, ela vem sendo afetada por essas grandes disputas. Então, o que a gente faz? A gente vai buscar em alguns autores primeiro, uma análise mais geral para as hipóteses desse golpe, que esse golpe é prioritariamente internacional. E quando a gente começa a fazer isso, aqui no Brasil, quando o golpe começou, na época do impeachment, pouca gente falava que esse golpe era internacional. A gente tinha alguns jornalistas do tipo, Nassif falava, pouquíssimos, o Pepe Escobar, que eu não sei se vocês acompanham, esse jornalista que é uma super referência para a gente aqui, que é um brasileiro, mas que vive entre França e Moscou ali, né? Inglaterra, França, Londres,
Paris e Moscou. E aí a gente começa, então, a lançar essa hipótese e a construir. Então, primeira parte da aula, a gente vai falar de geopolítica, globalização, neoliberalismo e imperialismo versus império. Porque uma coisa que a gente sente muita falta é que a esquerda brasileira não diferencia muito, né? As esquerdas clássicas, em geral, não diferenciam império de imperialismo. E quando você não diferencia império de imperialismo, você custa entender como é que essa articulação geopolítica está acontecendo. Então, a gente queria chamar atenção para isso. Normalmente, quando as pessoas vão denunciar o golpe, a esquerda vai denunciar o golpe, o que ela fala? Esse golpe é um golpe do imperialismo quando ela fala em geopolítica. E é um golpe neoliberal. Então, outra coisa que a gente traz também é uma discussão sobre a relação da globalização com o neoliberalismo. Como que essas coisas se relacionam? Então, a gente vai diferenciar neoliberalismo de liberalismo para poder dizer, por exemplo, que o neoliberalismo atinge o mundo inteiro. Ele não é um modelo, uma razão de mundo que atinge só o Ocidente, mas que cada país, cada bloco de poder vai lidar com o neoliberalismo de alguma forma. Então, a gente vai falar sobre isso aqui. E dois autores que são muito importantes para a gente, eles se chamam Dardot e Laval. São dois franceses Foucaultianos, de base Foucaultiana, que vão trabalhar com o conceito a partir do Foucault, a partir do conceito de biopolítica, sem falar disso. A gente não vai falar de biopolítica hoje. E o Hard e o Negri, eles têm um livro que se chama Império, lançado em 2000, que diferencia império de imperialismo. Então, a gente vai usar bastante esses autores. A segunda parte da aula, a gente fez o seguinte, a gente resolveu criar 3 hipóteses para o golpe. E essas 3 hipóteses, apesar da gente ter uma, vamos dizer, uma preponderância até agora de estudos de autores pós-estruturalistas, do tipo Foucault, Deleuze, Hard-Negri, próprio Dardot e Laval, a gente, e que eles vão refutar muito fortemente a ideia de ciência, a ideia de pensar através de hipóteses, a gente recupera isso. Por quê? Porque nós não estamos apostando em nada. Vocês vão perceber que aqui, diferente do que a gente faz lá no disciplinar, que a gente tem algumas apostas no grupo de pesquisa, aqui a gente só vai fazer uma crítica e a gente vai lançar hipóteses e dizer, nós estamos começando essa pesquisa. Então, tudo que vocês vão ver aqui são hipóteses. Nós estamos lançando essas hipóteses e algumas delas a gente está mais avançado ou menos, mas é como se a gente estivesse aqui tratando de um começo de investigação. E a terceira parte a gente abre para conversar. Algumas hipóteses... Nossa, gente, a letrinha ficou muito pequena. Eu achei que a projeção ia ficar grande. Vocês estão conseguindo ler? Você que está aí atrás, não, né? Tá? Você vê? Então tá. Daí a gente tem algumas grandes hipóteses, que são geopolíticas, que não são as 13, né? O neoliberalismo, ele é uma razão do mundo, e isso Dardot e Laval vão argumentar com muita força. Desde a Segunda Guerra Mundial, ele vem sendo organizado, mas depois a gente vai ver mais na frente que é com os governos Thatcher e Reagan que eles inauguram isso de forma mais materializada, né? Ele atinge o mundo inteiro, dos Estados Unidos à Rússia, da Argentina ao Japão. Então, o neoliberalismo ele não é só uma política hiper-neoliberal, como a gente está vendo acontecer no Brasil a partir do consenso de Washington, vou falar um pouco disso, mas ele é uma razão de mundo. Tá? E, então, cada bloco ele vai se adaptar. A gente vai diferenciar o imperialismo Estado-nacional do império transnacional global, e essa é a grande diferença que normalmente as esquerdas não fazem. E aí a gente vai falar então dessa rede. A gente vai detalhar isso tudo, tá? Outra hipótese geral, que depois do Brexit, e com as eleições do Trump, a gente tem uma reação conservadora acontecendo no mundo inteiro. E é uma reação conservadora a essa expansão do império. Vai aparecer isso de forma mais diagramática para vocês entenderem. Então, é como se a gente tivesse, de novo, o Estado-nação, as fronteiras territoriais, o Estado-nação constituído, se rebelando contra o processo de globalização. Não é à toa que o Bolsonaro usa, que todo esse conjunto aí da turma do Bolsonaro, eles usam esse nacionalismo, que alguns vão dizer, no caso do Trump, um nativismo, né,
anti-estrangeiro, anti-imigrante, de reforço do Estado-nação. Então é como se o Estado-nação estivesse voltando para disputas, as oligarquias locais, nacionais, estão voltando para essa disputa no campo geopolítico. E aí a gente tem, então, essa retomada, né, dessas forças conservadoras dos países, Estados Unidos, Itália, Áustria, até mesmo na Holanda, então em países laicos, em países, a princípio, que a gente nunca ia imaginar uma reação conservadora. Então, isso é uma outra hipótese. Repetindo, né, o avanço do imperialismo neoconservador, né, americano é hiperneoliberal e vem disputar com o Império Transnacional na América Latina. Por quê? Aí a gente vai ver também, a gente tem a Eurásia que entra nesse jogo, que é uma coisa que a gente não fala, de vez em quando fala da China, de vez em quando fala da Rússia, fala da Turquia, fala assim, esse povo lá é tudo conservador, povo esquisito, não é democracia. Então a gente não fala da Eurásia, ela não entra no nosso imaginário como uma disputa política, né, nem de subjetividade, nem nada, assim. Então a gente vai retomar isso. E aí a hipótese geral também que o golpe no Brasil é para a aplicação de um hiperneoliberalismo, então não é um neoliberalismo só como razão do mundo, mas é um neoliberalismo que fica muito bem desenhado no Consenso de Washington, então é uma retomada das principais pautas de Consenso de Washington, com fortes tendências à estrangeirização das riquezas brasileiras dentro de um processo de globalização desigual. Então é o que a gente está assistindo. Quando a gente lançou essas hipóteses, isso ainda estava começando a acontecer. Agora é só, né, abrir o Facebook, qualquer mídia que a gente vai encontrar. Não vou ficar falando de geopolítica aqui, porque eu acho que a gente não precisa fazer isso, mas para dizer que a geopolítica ela tem uma relação direta com a origem dela, com o conceito de Estado-nação, né, de uma constituição, de país, povo, dentro de um limite territorial, com as fronteiras definidas. E depois, aos poucos, né, o conceito de geopolítica ele vai migrando para uma relação de campos de poder. Então, você tem ainda o Estado-nação, mas um Estado-nação em processo de enfraquecimento desde os anos 50. Gente, outra coisa, a gente está escrevendo um artigo, vocês já sabem, né? Essa disciplina ela vai gerar um livro. Vocês estão sabendo disso? A turminha que chegou. Então, não precisem, a gente vai fazer um artigo com isso, tudo que está aqui, com as referências, vamos ver que a gente já colocou referência em tudo, mas isso daí depois vai virar artigo. Né? Então, a gente tem um conceito de geopolítica sendo disputado e construído também, porque aí ele é para além de uma lógica do território. A Becker, né, vai escrever sobre isso, ela tem um artiguinho que a gente usou, sobre geopolítica da Amazônia, mas ela faz uma introdução mais geral, que é bem legal para usar, uma professora do Rio de Janeiro. E aí, ela já começa, por exemplo, a falar, e o Milton Santos vai fazer isso também, então, quer dizer, a gente não usou o Milton Santos aqui, mas ele é uma excelente referência, que essa noção de geopolítica, ela muda, então, a partir do momento que você vai ter o avanço tecnológico, a circulação de informação, uma conexão global informatizada, e você vai ter você vai ter um movimento nessas relações de campo de força entre os Estados-nação. A gente vai chegar a isso de uma forma mais detalhada. Então, quando o Harvey vai falar muito disso também, num livro dele que eu gosto bastante, de 96, que se chama Agora a gente adentra num período de um capitalismo flexível, de um outro capitalismo, de uma outra lógica de produção capitalista, que não vai excluir o capitalismo material, industrial, fordista, mas que vai introduzir uma tendência, assim como Marx falou de tendência numa época que a Europa era rural, uma tendência da industrialização, eles vão falar, ela vai falar, e outros autores vão dizer, de uma tendência ao mundo do capitalismo imaterial. O que normalmente a gente tem à esquerda dizendo? Que é o rentismo, e resume nisso. Fala assim, é o rentismo e a financiarização. A gente vai entender agora um pouco o que é isso. Então, a gente tem uma lógica de Estado-nação ligada ao capitalismo fordista industrial, e a gente tem uma outra lógica, essas coisas, uma não exclui a outra, essas coisas se sobrepõem, cada país do mundo vai lidar com essas forças de forma diferente, e uma outra que tem uma relação, então, com a produção, a gente vai ver mais na frente também, a produção do capitalismo através, por exemplo, da força de trabalho
de uma força de trabalho que é criativa, inventiva, da inovação, do conhecimento, que é esse capitalismo imaterial. O Hard e o Negri vão falar muito disso. Para Becker, a gente já tem, então, esse nível de sistema financeiro da globalização geopolítica e da informação e domínio do poder das potências disputando nesse campo, mundialmente, mas você tem também uma tendência ao internacionalismo dos movimentos sociais. Então, ela já começa a apontar isso também, né? E ela, depois, acho que até ela dá exemplo, eu acho, não sei se é o Bauman, não sei quem, vai dar um exemplo, o exemplo de forças do tipo MST, o novo sindicalismo e etc. Bom, outro autor que a gente recupera, que a gente não usava, quando estava lá, né, no começo do século XXI, que a gente falava, ai, gente, esse povo é muito baixo astral, eles são pessimistas, vão abandonar esse povo. A gente na arquitetura trabalhava com Virilio, o Bauman já tinha sido referência, falando, não, o mundo vai melhorar, a democracia a todo vapor. Então, esse povo é muito pessimista e não vamos usar. A gente começa a recuperar esses autores que falaram da globalização lá atrás, porque agora nós estamos vendo com muita eficiência esse capitalismo global se movendo e se reconfigurando, né? Então o Bauman vai dizer isso. Então o Bauman, ele tem um livrinho que chama Globalização e ele vai dizer que esse capital global aí, que o Hard e o Negri estão chamando de capitalismo pós-fordista e material, esse capitalismo ele começa a dominar e começa a constituir uma nova desordem mundial, porque quando você enfraquece a lógica de Estado-nação, você entra aí com uma disputa internacional e geopolítica que a gente não consegue, né? O mundo está em disputa, esses grandes blocos estão disputando. Daí, tem uma hipótese que mais na frente a gente vai trabalhar, mas que o Bauman aqui já antecipa, que é, por exemplo, uma palavra-chave para a gente, a lógica da soberania nacional. Claro que quem é de esquerda vai dizer, tá bom, uma soberania nacional é popular, porque nós não vamos falar aqui só de nacionalismo, que não faz sentido. Por quê? A pauta do nacionalismo ela foi 100% capturada pela direita conservadora, neocon. Né? Então a gente fica aí numa cilada para defender o Estado-nação e a soberania nacional. E uma cilada armada, inclusive pelos teóricos que a gente mais trabalha. Nós, trabalhava. O Deleuze, o Foucault e os outros pós-estruturalistas, né? Porque eles tinham uma aposta muito clara que esse novo mundo ele ia realmente girar para um lugar melhor, né? Assim, que a gente não ia cair na cilada e nas consequências do avanço do capital, do neoliberalismo e tal. Bom, e aí ele vai... Outro autor também, que saiu uma entrevista dele numa revista desse grupo latino-americano, não sei se alguém conhece, já ouviu falar do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, alguém está acompanhando? É um instituto internacional latino-americano, inclusive o MST e os movimentos clássicos nacionais e internacionais na América Latina, eles estão envolvidos. Esse crítico aí, o Samir, ele morreu, acho que foi ano passado, foi esse ano, não, foi esse ano. Ele deu essa entrevista, morreu em agosto, e ele vai dizer o seguinte, normalmente a gente fala de globalização, mas de uma globalização que polarizava o mundo, que era a União Soviética, o comunismo, e o outro lado do mundo, o capitalismo imperialista, sei lá, alguma coisa assim. E aí ele vai dizer, não, a partir dos anos 80, a partir, na verdade, da Segunda Guerra Mundial, e quando a gente começa a ter um processo de descolonização, né, quando alguns países começam a se tornar independentes, você tem um outro grupo que ele vai classificar, inclusive o Mercosul e a América Latina não entram nesses grupos dele, que ele vai dizer que são os países, que é uma terceira força que entra nessa disputa que a gente bilateral aí de União Soviética, comunismo e capitalismo ocidental, que esses outros países criam também um bloco de poder que vai gerar o que ele está chamando de globalização negociada. Então, essa entrevista saiu agora, a gente achou muito interessante, eu acho que vale a pena entender melhor. A gente até encomendou os livros do Amin aí para ver. Ele é um cara, uma referência importante, a gente não conhecia, assim. Não... Bom, outra coisa que ele vai dizer também, e aí chega um pouquinho perto desses outros autores, tanto do Harvey quanto do Hard e Negri, Bauman, a gente poderia dizer também, que ele vai fazer, então, uma crítica
a aproximação de diversos países que faziam parte da União Soviética de uma lógica otan-centrista, né, da OTAN, que é completamente ligada a esse capitalismo do império, né, das elites mundiais, principalmente as financeiras. E ele vai dizer que a social-democracia, que os sociais-democratas foram se tornando aos poucos sociais-liberais. Então, isso a gente já sabe, a Europa passou por isso de uma forma muito clara, né? A social-democracia adotando pautas neoliberais para a economia e para o bem-estar social, mas adotando pautas, por exemplo, progressivas do ponto de vista do comportamento. E isso confunde a gente. Essa é uma chave desse capitalismo do império contemporâneo, transnacional, da globalização. É que as pautas são progressistas, as pautas dos direitos humanos e tal. E aí a gente acha que isso é esquerda. Não é à toa que a turma do nacionalismo neoconservador ataca as esquerdas todas juntas por causa dessas pautas, que são pautas individuais, ou culturais, ou identitárias, ou... né? Uma série de pautas, tipo a liberalização da maconha. Então, eles vão atacar esse grupo neoconservador, essas pautas, né? Estou tentando puxar um pouquinho para a nossa situação atual. E aí ele vai apontar que esse capitalismo aí globalizado é o capital monopolista global. Bom, passando rapidamente também pelo conceito de neoliberalismo. Em geral, quando a gente fala de neoliberalismo de uma forma muito superficial, a gente vai dizer, é liberal ou é neoliberal, é tudo a mesma coisa. Significa um laissez-faire, laissez-passer, deixa passar, deixa livre, que o capitalismo ele se autorregula. Aquela discussão lá da passagem do século XIX para o século XX. Só que o Dardot e Laval, esses autores franceses, vão dizer, não, o neoliberalismo ele não é liberalismo. E aí eles começam, né? A falar que é uma nova razão do mundo. O Harvey vai dizer que é uma hegemonia discursiva incorporada ao cotidiano, então tem a ver com modos de vida. O Hard e o Negri vão dizer que o neoliberalismo faz parte de um aparelho imperial de desterritorialização que incorpora o mundo inteiro. E aí esses autores, o Dardot e o Laval, vão dizer, a gente tem 3 platôs principais, 3 camadas principais que o neoliberalismo atua. E aí esse livro deles, A Razão Neoliberal, eles vão dizer... Tem um que é empresarial, esse a gente sabe, né? Que é o mundo das metas, da competição, da disputa, é um mundo corporativo, é um mundo... que mais, gente? Do individualismo, é um mundo que os direitos individuais valem mais que os direitos sociais desaparecem no meio das pautas dos direitos individuais. É um mundo de disputas, então, com uma lógica corporativa e de empresa. Aí eles vão dizer, mas o que está acontecendo com o Estado? O Estado-nação, enquanto Estado-nação, povo, território, delimitado por fronteiras claras, dentro do mundo globalizado, ele começa a adotar essa lógica corporativa. Então, a crítica que eles vão fazer é assim, mesmo que a gente esteja numa sociedade... que você não se pauta completamente pelo neoliberalismo enquanto política econômica, de forma muito explícita, a gente tem uma lógica do Estado, assim, uma cidade competitiva, uma cidade global. E aí, se você entrar no site da prefeitura, vai estar lá as metas que você precisa cumprir. Então, o Estado começa a incorporar sistemas de avaliação de desempenho, performance. Tudo isso começa a ser incorporado num discurso do Estado. O Estado incorpora. E o Estado executivo, legislativo e principalmente judiciário. Eles vão mostrar como que o judiciário vai sendo construído ao longo da história do século XX e XXI para atuar como um mecanismo neoliberal. A ideia de controle, de vigilância lá do Foucault, ela se expande, então, para os setores mais ligados a uma lógica empresarial. E o controle que seja feito de forma distribuída. Então, não é só o Estado me controlando. Como todos nós estamos competindo, a gente se autocontrola, vamos dizer assim. E o principal, eu acho, que eles vão dizer, mas você não conseguiria ter uma lógica empresarial e uma lógica estatal
se você não tivesse uma mudança nos processos de subjetividade. Se eu não tiver incorporado uma disputa cotidiana, gente, aí podemos dar os exemplos mais bestas, né? Pega a quantidade de like, todos nós caímos nessa. Eu não estou falando aqui de um lugar assim, estamos num lugar dentro da academia, observando esses processos. Não, tudo que a gente está falando aqui, a gente vive no nosso cotidiano. Por exemplo, o Lattes. Né? O currículo Lattes para o professor é tipo uma insanidade, porque você acaba estabelecendo uma lógica de disputa dentro de uma universidade, dentro de um sistema público da universidade, quem deu mais aula, quem deu mais palestra, o artigo é qualis, não, fulano não tem artigo qualis, ciclano. É um mundo, esse é o mundo neoliberal tomando, né? O mundo da produtividade. Né, o mundo do desempenho. Então, dentro dessa lógica da subjetividade, eles têm uma parte do livro, né, da razão neoliberal, que eles vão, inclusive, falar assim, dos fármacos, né, porque é óbvio, a gente passa o dia inteiro disputando, o dia inteiro conectado, o dia inteiro, e aí a gente começa também a utilizar mais dos remédios, né, para dar conta dessa vida hiperconectada e em disputa constante. Então, eles também vão tratar desse tema e vão dizer, só é possível essa nova constituição do mundo se os sujeitos estiverem dentro desse sistema. Isso aqui eu já falei um pouco. Eles vão diferenciar, então, que o neoliberalismo ele não é liberalismo, inclusive porque o liberalismo é menos Estado, sem Estado, né? Tipo assim, a princípio, o liberalismo da mão invisível. Eles vão dizer, não, o neoliberalismo é uma ocupação do Estado, não é menos Estado. Isso é mentira. É usar o Estado para fazer funcionar o sistema capitalista globalizado, em disputa. Claro que aqui a gente tem em disputa a divisão internacional do trabalho, porque o valor da força de trabalho precisa entrar nessa disputa, já que o mundo está globalizado, a produção é globalizada, né? Bom, é isso, a lógica do empreendedorismo individual, do comportamento empresarial, corporativo, essa lógica do modelo de gestão governamental. E aí, também, assim, só uma observação que a gente não colocou aqui, mas que é uma coisa que nos interessa, assim, até a palavra governança, né? Você para de usar outras palavras e começa a falar de governança. Então, tudo é governança. E quem lança esse conceito de governança, porque aí você junta a sociedade civil, o Estado e a lógica do capital, do mercado, dentro de uma nova palavra, que a governabilidade ela era do Estado, e agora você tem uma palavra governança, que ela é transnacional e ela não tem um setor muito definido. Ela foi uma palavra inventada, cunhada pelo um artigo do Banco Mundial. Então a gente começou a rastrear essas palavras, né? Então tudo que vem da ONU, gente, pacotinho ONU, tudo tem governança, não tem nada que não tem governança. Então, acho que para vocês, né, se tiver gente aqui do Ciência do Estado, do Direito, tal, é interessante de rastrear um pouco. Gente, esses textão aí também, é mais para dizer assim, ó, esses textão vão para o artigo, a gente vai ter essas referências. Mas, voltando aqui, então, o Harvey vai falar muito do neoliberalismo, vai falar do novo imperialismo, que é o neoliberalismo. Então, ao invés de falar de império, ele fala de novo imperialismo. Que continua focando, né, na propriedade privada, etc., mas que o processo de neoliberalização ele vem abalar as formas tradicionais de soberania do Estado. Eu acho que isso é consenso entre a gente, eu não sei se aqui alguém discorda, né? Assim, e aí a gente já falou da divisão internacional do trabalho, das relações sociais, da promoção de bem-estar, eles têm todo um discurso, a gente fez uma listinha de coisas aparentemente boas do neoliberalismo, porque também eles não vão emplacar só se for assim, vou acabar com o seu 13º, vou acabar com as férias, vou acabar com as leis trabalhistas, vou acabar com a saúde pública, eles não vão falar isso. A discussão deles é uma discussão positiva, né, desse novo mundo. Eu trabalho a hora que eu quiser, eu trabalho na minha casa, é um trabalho coletivo, eu tenho flexibilidade para viajar, eu tenho flexibilidade de mobilidade, eu posso recriar novos acordos, eu não preciso ficar casado com a mesma pessoa a vida inteira, esse negócio chato de compromisso, eu posso ter muitas relações. Então, eles vão vir com as pautas da vida cotidiana, né, das pautas individuais, e camuflar, obviamente, o processo de acumulação global, que é isso que está acontecendo. Então, junto com essas pautas lindas de um novo mundo maravilhoso,
eles não trazem a pauta de como o capitalismo vem acumulando, né, a riqueza, desaparecendo com a renda e acumulando a riqueza para os mais ricos, né? Bom, aí, né, os pais desse processo do neoliberalismo, que começa nos anos 30, com discussões, acordos, reuniões e etc., a Thatcher é a nossa, vamos dizer, a Thatcher e o Reagan, mas principalmente a Thatcher é a nossa grande guru do neoliberalismo, porque ela coloca em prática isso em termos de políticas, né, de políticas de Estado. Então, é isso, mais uma vez, se o neoliberalismo fosse uma coisa sem Estado, não ia ser o Estado que ia emplacar. Quem emplaca as pautas neoliberais, quem faz valer, quem cria legislação, quem lança política pública é o próprio Estado. Então, a Thatcher, ela vai acabar, por exemplo, uma coisa que eu não sabia, ela acaba com o salário mínimo na Inglaterra, né? Ela acaba com os direitos trabalhistas, ela desaparece com os sindicatos, né? E aí, mas o quê? O Harvey vai falar muito dela, sim, porque o Harvey vai identificar na Thatcher, na Inglaterra e nos Estados Unidos, os primeiros grandes projetos urbanos de PPP, de privatização de grandes territórios. Então, ele dá muita atenção para esses governos. Mas aí a gente está falando de coisas que permanecem, né? Então, essa lógica da realização de obras e prestação de serviço público, da terceirização, a Thatcher emplaca isso, é ali que isso é experimentado. As políticas privatizantes e o estado de bem-estar social também, né? Mas o quê? Então, essa lógica da responsabilidade pessoal, corporativa, da eficiência, da iniciativa individual, da inovação, vem sendo emplacado por ela. Daí, agora, esses autores, o Hard e o Negri, né, que o Hard é um pesquisador americano, deleuziano, professor de literatura e tal, o Negri é um cara da velha guarda, da esquerda autonomista italiana, todos deleuzianos traçaram, vamos dizer, filosoficamente, construíram um pensamento baseado nessa linhagem aí, Nietzsche, Foucault, Deleuze, né, e outros autores aí que vão construir um campo do pensamento na passagem do século XIX para o XX, o Nietzsche, mas depois a gente vai ter essa outra turma que é toda pós-Segunda Guerra Mundial, muito ligada a maio de 68, essa turma. Bom, eles vão definir então esse Estado, né, esse sistema neoliberal, como um desaparecimento, como uma difusão, como uma dispersão e fragmentação dos centros de poder, com a construção de uma nova rede das elites globais, que elas vão operar numa tentativa de desterritorialização, né? Então, esse desmanche do Estado é fundamental para que esse capitalismo se conecte globalmente. Vai ocupar o mundo inteiro, em fronteiras abertas e em expansão, e vão produzir entidades híbridas, hierarquias flexíveis, permutas plurais por meio de estruturas de comando reguladoras. Então, quem faz a estrutura de comando regulador? Alguém, né? Daí, a gente começa a usar também o Hard e o Negri para diferenciar esse imperialismo, Estado-nação, com uma estrutura que tem a ver com uma lógica que é centralizadora, o Estado centraliza, o Estado-nação soberano, versus essa tendência da globalização pós-Segunda Guerra Mundial, de descentralização, né? Que eles também vão chamar de pós-modernidade, de uma forma mais ampla. Vamos dizer, é isso mesmo. A pós-modernidade foge dessa lógica de construção baseada em sociedade civil, Estado e mercado. Ela acaba não só hibridando e criando redes internacionais conectadas por dissolvendo o Estado-nação, mas também por categorias diferentes. A gente vai ter, sei lá, famílias monarcas com o capitalismo dos bancos, Banco Mundial, com FMI, com parte da indústria, por exemplo, de exploração de petróleo. Então, não é uma lógica que antes a gente estava acostumada a pensar, né? O Estado fazendo essa regulação. Outra coisa importante também, a gente vai falar um pouquinho ali na frente, é entender
como que a OTAN, ONU, todas essas agências, dispositivos, né, de globalização fazem parte desse novo centro disperso de controle, né? E aí, então, a gente vai ficar falando isso durante a aula, né? Imperialismo versus império. Então, para a gente, essa é uma diferenciação muito importante, conceitualmente. Não tem limites, o sistema... eu acho que a gente já falou a maioria das coisas. Muito textão, né? Do ponto de vista do trabalho, a gente falou também, né? Assim, desse paradigma que antes era um paradigma agrícola ou industrial e como. Também tem uma coisa que não está aqui. Como, a partir dos anos 70, a gente começa com essa conversa dos tigres asiáticos, né? De um percurso de saída do capitalismo industrial, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, de migração para a Ásia. E isso acaba deixando um vácuo, na verdade, do ponto de vista do capital, de produção capitalista. E aí, o terceiro setor, o serviço, a criatividade, a informática, o design, o cinema, a produção de conhecimento, tudo isso, né, o museu, a cultura, tudo isso vai virando a lógica, e o rentismo, os bancos, a lógica da produção capitalista no mundo ocidental e vai deixando para que a China e os tigres asiáticos sejam esses países da... Claro que nós estamos tirando a gente, né, o resto das periferias, porque aí aqui tem exploração de commodities, né, aos poucos a monocultura ganha novamente força, a exploração mineral, a gente nem está falando, esses autores aqui praticamente não falam disso. Industrialização, desterilização dos processos, flexibilização, aí a gente, né, falando do império, assim, como que essas grandes operações são financeiras, conectadas em cidades globais, Nova York, Tóquio, Londres, né? Bom, e aí eu acho que esse slide é um slide mais, está muito pequenininho. Você está vendo aí, Cirlei? Dá para enxergar o que está escrito? Médio? Então, aí, isso que eu estava falando, a gente tentou começar a sistematizar, então, a gente tem hoje, fazendo uma radiografia rápida dos grandes blocos no poder, um imperialismo nacionalista e neoconservador, que a gente pode fazer, a gente já fez uma lista, com uma lógica nativista, né, e com o Trump já virando até um modo de definir, né, uma qualidade, o trumpismo, essa lógica do capitalismo baseado no desenvolvimento nacional e não internacional, né, baseado numa lógica de expansão imperialista. As hipóteses é que eles são uma reação conservadora a esse império transnacional progressista, né? Uma aposta no Estado-nação forte, ao menos no discurso. Até acredito que o Trump realmente quer um Estado-nação forte, um Estados Unidos forte, que seja com mão de obra precarizada, mas, por exemplo, os níveis de emprego já subiram, o nível de industrialização, e ele quer competir internacionalmente. Então ele vai dizer, eu estou preocupado com os Estados Unidos, o resto do mundo que se exploda. É isso que ele está dizendo. E aí a gente começa a dizer, então eles têm um discurso anti-globalização, sim, e esse discurso cresce nesses países que estão assumindo essa posição conservadora. Então tem o Trump, tem a Le Pen na França, tem o Orbán na Hungria, o Salvini na Itália. O Pepe Escobar fala que o centro do mundo de discussão política do Ocidente migrou para a Itália, a gente que não está acompanhando, mas o Salvini e o tal do Steve Bannon, que a gente vai falar dele daqui a pouco, ele está lá assessorando o Salvini, conectando com o Orbán, com o Trump, ele está criando uma rede, criou uma fundação na Bélgica, em Bruxelas, que chama O Movimento, The Movement. Então ele está fazendo um processo de conexão dessas potências centrais, das elites globais, que são elites nacionais, que elas não são essas elites transnacional de família, de banco transnacional. E aí eu até coloquei uma pergunta. A gente poderia incluir o Bolsonaro aí, porque o discurso é idêntico, é uma cartilha. A diferença é que o dinheiro não vai ficar aqui. Que ele está fazendo isso, mas ele está abrindo as portas para o trumpismo, para o imperialismo norte-americano. Eles estão ganhando essa disputa no território, pelo menos de forma aparente. Porque a gente vai mostrar o que está acontecendo com o pré-sal, que a gente fala assim, mas neoconservador, mas quem está comprando é a turma do império? Tem alguma coisa esquisita aí. Então,
Bom, aí as redes políticas com Steve Bannon, né, ele acabou de fundar, estão fundando uma universidade em Roma, uma universidade parecida com essas aí da Igreja Universal, que o povo está aí aprovando, católica, da linha conservadora do Bento XVI, contra o Papa Francisco. Então, essa disputa geopolítica global atinge todo mundo, porque quem é católico, né, também está sendo afetado sem saber, porque, né, a religião católica, por exemplo, ela é muito vertical. Né, o Papa determina mais ou menos para os rumos que a igreja vai. E quando você tem uma disputa dentro da igreja, uma polarização radical, igual a gente está assistindo, como é que vai ficar? Não sei. Império. Então, império, para o hard e para o neg que a gente está assumindo, é um império transnacional progressista. E aí, já falei, vou repetir, isso embola tudo, porque eles vão trazer as pautas que a gente acredita nelas. Né? Neoliberalismo progressista envolvendo redes transnacionais, eu já falei também, aposta na multipolaridade, na integração mundial em rede, no enfraquecimento do Estado-nação, bancos centrais, Banco Mundial, FMI, BID, o que a gente chama de OTAN-centristas, a turma da OTAN, da ONU ou atlanticistas. Exemplos, União Europeia é um projeto desse grupo. Né? A formação da União Europeia é um projeto desse grupo que a gente vai contar uma historinha econômica aqui que eles vão aparecer. Quem é dessa turma? Outra coisa errada que a gente fala, republicanos e democratas, esquerda e direita. Qual esquerda? Qual direita? Porque essa turma aqui é de esquerda. Eles estão pautando a esquerda mundial há anos. Inclusive nós, os Petralha, todo mundo. Nós somos pautados por essa turma aqui. Não é à toa que fica assim, o Lula vai prêmio Nobel, não sei o que a ONU falou. Esse povo não é amigo, galera. Eles pautam a gente, mas eles não são amiguinhos, não. O Trump não é sozinho demônio, não. Tem um monte de demônio aí na parada, na verdade. A gente tem um monte de inimigo. Se a gente quer discutir soberania nacional e popular. Se não, beleza, qual que é o problema da gente ser globalizado? O problema da gente ser globalizado é que a globalização é desigual. Né? Ela flui, os fluxos de acumulação, eles não ficam aqui, a acumulação vai embora. Bom, Clinton, Hillary, Obama, eles são vamos dizer assim, os grandes fantoches desse grande grupo transnacional ligado à OTAN, que criaram a ONU. Trudeau, no Canadá, Macron, na França, famílias reais, inglesa, holandesa, espanhola, tem um monte de família real metida aí também. Bizarro, né? E aí as redes otancentristas, atlanticistas, Clube de Bilderberg, falaram assim, teoria da conspiração. Eu estava vendo uma entrevista com o Pepe Escobar essa semana, estava revendo, ele falando lá no 247, que ele está fazendo agora umas falas semanais, né, no 247. Ele vai dizer, olha, gente, Clube de Bilderberg, amanhã tem uma reunião. Aí o cara assim, o Arthur, né, fala assim, mas não, esse Clube de Bilderberg não é teoria da conspiração. Ele falou, abre aí a página, eles têm página na internet, eles têm um encontro que vão 120 pessoas convidadas, tem pauta. Você não pode levar celular, não pode gravar. Eles determinam os rumos do mundo. São os donos do mundo que estão lá? Não. São os CEOs das empresas, os chefes de Estado, os representantes das mídias. E eles pautam como que eles vão se movimentar. A gente teve uma história aí que eles criaram o Clube de Roma. Quem que é o nosso político do Clube de Roma? O principal, Fernando Henrique Cardoso. Estava lá. Né? Essa turma, fumei, mas não traguei. Né? Ex-comissão, a comissão trilateral, eles foram criando essas redes de comando global. Então, eles são os responsáveis pela pauta da globalização. Se a gente tivesse que dizer, os 13 anos, para mim, tá, a opinião pessoal, os 13 anos de PT é a melhor coisa que já aconteceu na história de 500 anos do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas que eles estavam conectados principalmente com esse grupo e fazendo um jogo duplo com esse grupo e dando as costas para esse, era isso. Eles ficavam aqui, fecha com o Irã, fecha com a China, fecha para cá e para cá, né? E de costa para cá, essa turma aqui falou assim, de jeito nenhum, golpe na América Latina, tira essa galera aí, esquerda, centro-esquerda, progressista aí, que agora é nós, neocon, acabou a festa. Mais ou menos isso. Claro que tem uma coisa muito importante de entender, esse terceiro elemento. Por quê? Porque a China, a Rússia, a Eurásia, gente, já se transformou no principal centro político e econômico do mundo, só que ninguém conta isso pra gente, está proibido falar.
Então a gente fica aqui disputando uma esquerda progressista versus uma direita neoconservadora, e essa turma tem nada de esquerda, direita, não estão nem aí. Eles estão lá fazendo um grande bloco econômico, negociando com a Eurásia, com a Europa, então é o grupo asiático mais a Europa. Eles estão ajudando a desfacelar a União Europeia, então estão brigando aqui e estão brigando aqui. O que aconteceu na eleição do Trump? Essa turma aqui, os russos, lembra? Os Putin, Assange, detonaram a Hillary, liberaram os arquivos, deram força para essa turma, mas agora estão em guerra. Então, é um jogo geopolítico, que as caixinhas... Então, esse mundo bipolar ou multilateral, aparentemente disperso, a gente começa a chegar à conclusão que a gente tem esses 3 grupos de poder. Isso é uma conclusão que a gente está chegando junto. Pouca gente fala disso, eu não vejo quase ninguém falar disso, na verdade. A gente está meio sozinho. Mas a gente está tentando rastrear as empresas, né? E como que esses processos, essa pesquisa está começando agora. Quem está aqui? Putin, China, por exemplo, China. E aí não é mais capitalismo versus comunismo, porque a China é capitalismo de Estado, socialismo de mercado. A Rússia, neoliberal, não está nem aí, fazendo parceria público-privada. O que eles fazem? Eles investem nos seus, como é que falava isso? Campeões nacionais. Eles estão incentivando o capitalismo do bloco deles e do país deles. É isso. Irã entrou na jogada essa semana, não sei se vocês estão acompanhando, mas o Irã agora resolveu botar as asinhas de fora. E o que a Dilma faz? BRICS. O Lula começou com os BRICS. Mas você imagina, você já está de costas para essa turma, você já está com essa turma fazendo isso daqui. Aí você fala assim, agora eu sou o B do BRICS. Vou mostrar aqui uns dados para vocês entenderem. Então, para a gente, a aula da Dilma ter sido a abertura foi muito, muito importante. Porque ela falou muito de geopolítica. Quem assistiu? E você vê, a esquerda normalmente não fala de geopolítica, porque como é que nós vamos falar que nós estamos metidos com essa turma assim? Então a gente fica caladinho, né? Bom, então, e tem um outro bloco, que é a PEC, que é de Cooperação Econômica Ásia-Pacífica, que é um bloco econômico de 21 países. Gasoduto para fornecer gás para a Europa, petróleo, dos cambal. Bom, isso daqui, gente, quanto tempo, hein? Porque, bom, imperialismo, Estado-nação predominava antes da Segunda Guerra Mundial. Depois, então você tem Revolução, fatos importantes que a gente tentou começar a listar, né? Revolução Russa, Liga das Nações que acaba para depois ser criada a ONU, formação da União Soviética, crise de 29 com o New Deal, Segunda Guerra Mundial, entrada em cena desse império transnacional da globalização. A gente tem um encontro de Bretton Woods que é muito importante, assim, porque ainda é Fordismo e ainda é uma tentativa de organizar a economia mundial e principalmente dos países em desenvolvimento a partir de uma lógica de produção material. Plano Marshall, Guerra Fria, começa quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Essa turminha aí, desse Conselho de Relações Exteriores, vocês vão observar, os Rockefeller estão em todas. O nome deles não aparece, mas são eles que organizam, eles que chamam, eles que cedem o terreno para a ONU em Nova York, eles, tudo. Né? OTAN, ONU, Banco Mundial e FMI, olha aqui as datas. Né? Eles são criados na mesma década. O FMI ele é criado dentro desse encontro do Bretton Woods. Depois, em 59, vem o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para emprestar dinheiro para os países da América Latina. Então faz o quê? Desenha as políticas públicas para a globalização na ONU e nas suas agências, várias. E depois fala assim, está aqui a política pública e está aqui o dinheiro. Né? Então a política pública vem junto com um pacotinho de financiamento. Divisão de Berlim, Clube de Roma, Fernando Henrique, essa galera toda. Anos 60, Revolução Cultural, maio de 68, que é um marco também para as esquerdas, a Maíra está estudando isso, como é importante entender esse esquerdismo autonomista, anarquista, revolucionário, inspirado em Mao, no meio do país conservador, com De Gaulle no poder, mas na era de ouro da Europa. A Renault era uma empresa estatal. Então, assim,
A gente vem se perguntando, será que esses movimentos de... O que está aí por trás desses movimentos de desestabilização de governos que tinham economia forte, estado de bem-estar social forte, e vem as revoltas que a gente se mete nela, achando que a gente está ajudando e a gente está atrapalhando. Então, assim, precisamos ter mais responsabilidade. Entender de geopolítica vai nos ajudar, eu acho. É uma opinião. Comissão trilateral, Rockefeller estava lá, né? Diretor do Chase em Manhattan. Papa João Paulo II, um grande expoente desse império transnacional, né? Fundamental para esse processo para dizimar a esquerda clássica, vamos dizer assim, né? E para ajudar a construir uma nova racionalidade para se opor aos países que saem da União Europeia, que saem da União Soviética. Gorbachev, vocês não tinham nascido, não? Quem já tinha nascido na época do Gorbachev? Que tinha uma manchinha na testa, assim. Era, assim, não, o cara mais legal do mundo, acabou com a ditadura do comunismo no Oriente. Né? Ele era incrível, abrindo a Rússia, abrindo a economia, glasnost, transparência. Gente, juntou transparência com corrupção, não vai dar bom. Lech Walesa. Gente, eu amo Lula, tá? Mas o Lula ama o Lech Walesa. Presidente polonês, também vem do sindicato, esse novo sindicato. Queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, Thatcher e Reagan, a gente já falou um pouquinho, Constituição Brasileira. O mais importante para a gente agora, no momento, entender o consenso de Washington. Collor vem aplicar o consenso de Washington e cai, e são as elites locais que derrubam ele, óbvio. Né? Porque falou assim, que é isso, meu filho? Você vai sair abrindo tudo aqui para competir? Vocês lembram disso? Traz carro importado, abre o mercado, financiariza tudo. Collor cai. Impeachment do Collor 92. Itamar Franco, Plano Real. FHC era ministro da Fazenda. FHC... E eu coloquei isso aqui porque a gente vai começar... Eu acho interessante, fica a dica para rastrear esses caras. O Armínio Fraga era presidente do Banco Central. Ele era ex-conselheiro do JP Morgan, e Banco Mundial, Gava Investimentos, Fundo Soros, Management, tinha um tal de um fundo quanto, depois ele vende para essa galera. Então, assim, o Armínio Fraga está desenhando a nossa política de previdência. Tony Blair, nem esquerda nem direita, né? O novo socialismo liberal. Lula, 2003, 2010, Henrique Meirelles no Banco Central. Então, é isso, assim, quais são as disputas? E a gente, claro, rastrear quem vai ficar no Ministério da Fazenda e na economia, você entende o resto. Você pode encher de política social maravilhosa, mas você tem que entender para onde que o dinheiro está indo, porque depois não vai ter dinheiro para política social, porque essa que é a questão. Não adianta fazer política social e depois o capital financeiro internacional vir disputar os nossos recursos. Como que faz política social sem soberania? Né? Para decisão. Dilma pegou a crise de 2008, fez o quê? Marolinha, né? Deu uma trollada. E como que ela faz isso? Adotando políticas anticíclicas, que a gente vai ver lá na frente, que ela fala isso, falou na aula inaugural, ela só consegue fazer isso porque ela tem Caixa, Banco do Brasil e BNDES. Se ela não tivesse esses três bancos, seria impossível de fazer. Golpe no Brasil em 2016, junto com Brexit e eleição. Consenso de Washington. Muitos já devem ter ouvido falar muitas vezes, mas eu acho importante falar. É como se ligasse a Globo News agora, né? Uma entrevista com um economista na Globo News. É isso que ele vai falar. O que precisa fazer com o Brasil agora para sair da crise? Disciplina fiscal, redução de gasto público, reforma tributária, juros de mercado, independente, né, do Estado, de decisões do Estado, câmbio de mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro direto com eliminação de restrições, então pré-sal e tal. Privatização das estatais, desregulamentação, afrouxamento das leis econômicas trabalhistas, direito à propriedade intelectual. Cartilha completa. É isso que está em jogo. O que o PT fez? Minimizou isso daqui. O PT não deixou de ser neoliberal, porque é impossível deixar de ser neoliberal no mundo globalizado. Não tem jeito. Você vai fazer política econômica, você quer disputar a hegemonia, porque isso é uma coisa importante também. Para a turma da esquerda, centro-esquerda, que seja.
o PT estava disputando a hegemonia mundial. Ele não estava querendo ser um país fofinho, decolonial. E a gente não consegue entender. É isso, ele estava disputando o desenvolvimento, né? Então, e eles também não falavam isso, porque como a base do PT tem a ver com os movimentos sociais, se você falar assim, eu sou desenvolvimentista mesmo, né? Tipo o Ciro fala, né? Dá uma trollada nos ambientalistas, dá uma trollada nos quilombolas, nos indígenas, vai tomar ferro. Então, o PT tem essa complexidade na base. Ele estava fazendo uma política desenvolvimentista de disputa de hegemonia, ao mesmo tempo com a sua base, vamos dizer assim, antidesenvolvimentista, decolonial. Como é que vai funcionar? Então, isso é um problema que a gente tem hoje, né, a encarar. Bom, segunda parte da aula, agora começa a aula. Aquilo foi introdução, porque senão as coisas que a gente vai falar aqui, vocês entendem, vocês conseguem perceber que é um jeito diferente de pensar? Direita, esquerda, imperialismo versus comunismo? É diferente, isso complexifica, e complexifica para os nossos estudos, que a gente praticamente não tem referência para utilizar. Então, o que a gente fez? A gente pegou a fala da Dilma, destacamos na fala da Dilma, os meninos reouviram a fala da Dilma, transcreveram a fala da Dilma aqui, da nossa aula inaugural. Criamos categorias para fazer análise da aula, geopolítica, financeira, políticas sociais, etc. A gente vai mostrar, nem eu estou enxergando. A gente, então, transcreveu os trechos, marcou de acordo com essas categorias, criou uma tabela. Nessa tabela, a gente tem as falas da Dilma dentro das categorias, então a fala está desorganizada, e a gente tem os complementos. A gente vai usar muito o Mercadante. Ele publicou um livro muito bom que chama O Legado do PT, que é um livro pequenininho pela Fundação Perseu Abramo, tem online, é só baixar, que ele vai analisando as políticas públicas, bem direto, assim, e dando exemplos, gráficos e tal, que a gente usou, e outros complementos que vocês vão ver. Daí, o que a gente fez? Montamos uma sequência de slides, criamos as 3 hipóteses, e cada conjunto de slides tem uma hipótese, a fala da Dilma, a fala de alguém, outros pensadores, economistas e tal, gráficos e matéria de jornal. Então, a aula está meio estruturada nisso aí. E aí tem uma tagzinha, que é aquelas cores lá, a gente entra com ela aqui. Então, geopolítica, corrupção, financiarização, política social, crise política e estrangeirização, lá no final. O golpe é para interromper a disputa do Brasil pela hegemonia na geopolítica mundial. A Dilma fala isso, né? Que por que o golpe foi dado, são vários motivos, mas principalmente é que o Brasil tinha que enquadrar o Brasil econômico, social e geopoliticamente. Quer dizer, não dava para deixar o Brasil soltinho fazendo essa disputa, não. Esse país, que era a 6ª ou a 7ª economia, nadava contra a corrente com as suas políticas anticíclicas. Aí o Mercadante no livro, né, a gente só trouxe tudo isso para falar assim, não, a Dilma não está falando aleatoriamente, é quase uma homenagem a ela. Falou assim, tá bom, então vamos trazer dados e construir a partir da sua fala. É isso, né? A discussão desse mundo multipolar, menos assimétrico, né, faz parte de uma lógica dos governos do PT. E aí, alguns dados econômicos que são muito importantes, né? A importação de manufatura. Porque o que diferencia os países de periferia, os periféricos, ou os países do sul, ou em desenvolvimento, ou emergentes, dos países centrais, desenvolvidos? Também o que você faz com a manufatura, né? Se você vai beneficiar as coisas e agregar valor ao produto para disputar a hegemonia internacional, ou vai fazer só exportar commodity, minério, soja, etc. Então, aí, a importação de manufaturado, olha aqui, 2008, o Brasil inverte e começa a exportar manufaturado, produtos industrializados manufaturados. E começa a baixar a importação. Então, ele aquece a economia interna, que também é um pecado mortal, né? Porque, claro, o capital global não vai aceitar facilmente nem o imperialismo do Trump ou dos Estados Unidos e nem o império, né? Então, isso é um dado importante para a gente entender. E aí começam as espionagens. A gente trouxe algumas matérias de jornal para falar desse processo da espionagem. Porque, por exemplo, esses dados geopolíticos são muito importantes. Eles estavam espionando a Dilma e a Merkel,
né? E estava espionando a Petrobras. E aí, tá aí o que aconteceu com a Petrobras. Não é teoria da conspiração, é um dado, né? A Petrobras foi espionada, etc. E aí, gente, a gente reassistiu esses dias. Vocês já assistiram algumas vezes essa fala da Dilma na ONU? A pessoa, então, descobre, essa fala dela aqui foi em 24 de setembro de 2013, estava sendo espionada no meio das jornadas de junho. E aí, ela manda um recado. Primeiro, ela desmarca, adia a visita que ela ia fazer aos Estados Unidos. Faz vários depoimentos bombásticos. O Obama é do imperialismo, do império transnacional. Ele não é da turma do Trump. Agora, imagina o poder que ele tinha. Ele tinha os Estados Unidos na mão e tinha a rede global do império. Claro que ele não tinha nada, ele é um fantoche, mas assim, ele era um representante dessas duas coisas, dessas duas grandes forças globais. Pois a Dilma faz uma fala na ONU, maravilhosa, e já entra de voadeira no Obama e nos Estados Unidos na espionagem. Eu acho, assim, isso aqui é um dado fundamental para o golpe, né? Ela compra uma briga declarada com essas forças de espionagem. Daí, a fala dela é essa, né? Só falta chamar o Obama de terrorista. Que o que eles fizeram fere o direito internacional, que essas revelações de uma rede global de espionagem eletrônica provocaram indignação, que o cidadão tem direito à segurança dos seus dados, que você não pode violar direitos humanos fundamental em prol da segurança do terrorismo nos Estados Unidos. Você não pode fazer isso, porque essa é a narrativa, né? E aí ela vai falar, né, que esse novo espaço cibernético, né, de disputa não pode ser instrumentalizado como uma arma de guerra, espionagem, sabotagem, ataques contra sistemas, infraestruturas e países. Então, acho que isso também é muito importante. Portanto, nós éramos completamente ativos. Tínhamos a condição de ter desenvolvimento, porque, enquanto isso, o mundo está passando por uma crise global, né, do capitalismo. E a gente continuava crescendo. E a gente tinha uma política externa completamente independente. Negociava com esses três blocos de forma muito livre, né? Eu lembro quando o cara lá do Irã veio aqui, foi um escândalo internacional. Então, a gente comercializava com todo mundo. Tipo, não tinha essa regra, né, de se aderir a um bloco. O Celso Amorim fala muito disso, vale a pena ver as entrevistas dele, né? Uma correlação de força internacional. Ela conta essa história que é muito interessante, eu acho que é no próximo slide, do G20, né? Como que o Brasil, a partir de Lula, ele tem uma outra política internacional e ele carrega com ele para dentro do G7, G8, os países emergentes, né? Então ele faz negociações amplas, dizendo, não vou sozinho, vou junto com os emergentes. Então o Lula e a Dilma, eles se tornam lideranças desse campo dos emergentes, né, dos países em desenvolvimento, a ponto do Obama falar que o Lula é um cara, né, em Londres. O PT adora isso, coloca nas propagandas até arrepio, porque foi o Obama que mandou espionar a Petrobras, né? Então, é meio surreal. Bom, aí o Mercadante vai falar disso, né, e da importância do lançamento dos BRICS no encontro do G20. A gente resistiu à crise internacional porque tinha esse colchão de reserva, né, 380 bilhões de dólares, e aqui tem um gráfico mostrando por que a gente conseguiu enfrentar essas instabilidades internacionais. Nossa, hipótese 2. O golpe para derrubar a hegemonia dos governos de esquerda na América Latina. Então, a importância da América Latina naquele momento, né, como espaço geopolítico e tal, a construção e consolidação da Unasul, da CELAC, se tornando independente, OEA, tá junto com o ONU, OTAN, daquele grupinho do meio aqui. Quando Obama estava no poder, eram os dois. Construir processos pensados não só como espaço de cooperação econômica, mas como espaço de política de desenvolvimento comum. Não gostaram muito disso, não. Gente, as falas da Dilma hoje a gente deu uma ajeitada, mas é muito engraçado o jeito que ela fala. Bom,
O Brasil teve uma grande liderança na integração, então, né, no Mercosul, a gente sabe disso, acho que a gente pode passar rápido, e acabou se transformando num grande exportador para a América Latina também. Aí alguns blocos, né, esses blocos que ela cita, essa foto dá vontade de chorar quando a gente vê, né, assim, e não eram só eles, né, eram mais, eram em todos os países. Não está aí o Lugo, que foi o primeiro a tomar o golpe, nesse ciclo de golpes, né. Bom, então, a gente achou uma entrevista do Negri, que no momento, a partir de junho de 2013, o grupo dos autonomistas, eles criticavam muito a Dilma por essas políticas desenvolvimentistas. Eu, inclusive, fazia parte desse grupo. E aí a gente criticava muito aquela onda contra Belo Monte, contra tudo, né? Contra as obras da Copa, qualquer coisa a gente reclamava, né? Claro, porque aquilo é capitalismo. Aí hoje eu fico pensando, o que a gente achava? Que ia ter uma revolução comunista, gente? Né? Então, tipo assim, foi uma inocência, mas isso é o que eu sinto. Eu não sei, cada um de vocês, como que vocês estavam envolvidos com esses movimentos, mas, de repente, o Negri, que era um guruzão daquele momento, de 2013, em 2012 ele dá essa entrevista, falando desse império global, capitalista, e falando das novas táticas e estratégias para lidar e para avançar globalmente. E cita a América Latina, os movimentos indígenas, sem terras, o novo sindicalismo, que fazem uma luta de movimentos democráticos antineoliberais e eram representados por Lula, Kirchner, Chaves e Morales. Ele cita isso na entrevista em 2012. Entre 2013 e eleições de 2014, quando a Dilma se reelege, o Negri ele continua criticando muito o governo da Dilma, mas depois das eleições de 2014 ele retoma uma defesa, fazendo crítica, pedindo autocrítica do PT, mas retoma e fala, não, realmente tem uma tendência em acabar com essas democracias na América Latina, por mais que elas sejam neoliberais, elas são melhores do que o que tinha. Bom, o golpe é para reduzir a influência da China e Eurásia nos mercados emergentes. Então, gente, a gente vai ver, eu acho que esse mapa que a gente vai mostrar não tem, de verdade, toda a influência da China, não. Mas, a China, na América Latina, países como Equador, Venezuela e Argentina, é um avanço gigantesco que ela fez aqui. Então, óbvio que esses outros dois grandes grupos capitalistas não iam deixar isso por menos também, né? E aí, então, a formação dos BRICS, que criam uma nova correlação de força, isso aqui só para mostrar a mudança do G8 para o G20, fotos do lançamento dos BRICS, né? Então, se tinha o Lula com a turma radical nada, de centro-esquerda na América Latina, tinha a Dilma com a turma, assim, né, gente? Putin, Xi, para todo lado, eu lembro disso, né? Então, assim, é óbvio também que isso não ia ficar quieto. Por quê? Primeiro que a China é a terceira maior economia mundial, né? Segundo, que é uma rede também transnacional e de países, tirando o Brasil, talvez a África do Sul, mentira. A Rússia e a China são países abertamente em disputa com esses outros dois grandes blocos de poder. E aí eles fazem duas coisas. O que era o BRICS? Banco, que a gente vai mostrar ali, e cabo. Então, era informação. A gente está falando que o capitalismo contemporâneo ele tem a ver com fluxo de informação e fluxo de dinheiro. O que eles fazem? Eles criam um banco e uma rede. E esse cabo não ia ser mais o cabo que a gente tem. Toda a informação produzida no Brasil vai a Miami, passa pela NSA e depois ela é distribuída. Eles estão construindo um cabo que vai a Vladivostok. Passar a informação mais, nem por aqui, nem por aqui. Bom, então essa lógica da cooperação Sul-Sul, né, isso era um debate importante também, há 10 anos atrás, todo mundo falando de cooperação Sul-Sul, né, desapareceu. Esse é um mapa de um pessoal, inclusive, que a gente deu uma fuçada, assim, financiado pela USAID, que é uma agência americana e tal, de ONGs. Bom, é um laboratório de pesquisa, de investigação, com muitos relatórios. E aí eles acabaram de lançar um relatório sobre a China. Isso aqui é um mapa da influência da China na América Latina e no mundo. Olha a África.
roxo ou vermelho? Os dois. Porque o que eu printei aqui é transporte, são setores. Mas tem uma outra aba que é por intensidade. E aí hoje a gente estava discutindo, a gente não consegue selecionar tudo e colocar aqui. Então isso só deve ter um setor, né? E a intensidade desse setor. Deve ser o setor de transporte e a intensidade dele, entendeu? A gente tem que descobrir. A gente achou esse mapa aí tem 2, 3 dias. Bom, de qualquer forma, se você der o zoom, América Latina, olha o que a Kirchner aprontou aqui com a China. E aqui o Equador. O Equador eu sei, porque a gente conhece pessoas lá, a gente trabalha com a Universidade Nacional e aí a gente sabe. Então, o Brasil nem tanto nesse setor. Então, a gente agora teria que avançar. Mas tem esse mapa do IBGE que mostra a comercializar o país, né, do mundo que mais negocia com cada estado brasileiro. Olha a China em 2017. A gente não sabe disso, esse assunto não é falado. Né? Então, são coisas para a gente pensar. Daqui 2 anos temos que fazer esse mapa de novo, ir lá e ver o que vai acontecer. Nossa hipótese é que esse vermelhinho aqui vai diminuir. Então, os BRICS, isso também é um dado muito impressionante, né? Acordo contingente de reserva, algumas imagens de notícias aí dos BRICS, alto contingente de reserva. Acho que daqui a pouco vai passar o que eu quero mostrar. Mas aí, a gente também descobriu esse livro que acabou de sair, que chama O Golpe, BRICS, Dólar e Petróleo, do pessoal do Sul, que eu acho que vai valer a pena lê-lo. Ele aparentemente está muito alinhado com tudo que a gente está falando. E ele vai, inclusive, narrar os golpes, né? Venezuela, Haiti, Honduras, Paraguai, Brasil. Vai fazer essa narrativa. E vai dizer que existe um manual do golpe para esse novo tipo de golpe que a gente tem sofrido aqui. Que eles são golpes que usam o sistema judiciário, os procedimentos legais, constitucionais. Né? Eles não são vamos dizer, o WhatsApp, igual a gente viu agora. Então, eles não são golpes militares como nas décadas de 60 e 70. E um dado que eu não sabia. O BRICS tem um PIB em paridade de poder, né, de compra, mas ultrapassou o PIB da União Europeia e o PIB dos Estados Unidos. São dados também que pouco circulam, né? Então, essa força que coloca as empresas norte-americanas aí um pouco fora da jogada, numa relação um pouco confortável. Esse aqui é o Pepe Escobar, que ele foi um dos primeiros a usar esse livro, que sai agora da Expressão Popular, que eu vou mostrar, falando de guerra híbrida, né? Como é que essas guerras híbridas, elas são uma elaboração mais requintada, mais esquizofrênica, que a gente não consegue rastrear do que as revoluções coloridas no leste europeu. É muito louco, porque as coisas parecem não fazer sentido. Né? Então, você vai ver uma declaração desse ministro do exterior, você fala assim, gente, que pessoa louca, não tem louco nada, esses caras estão coletando dado. Eles estão ouvindo as classes populares, eles estão ouvindo a classe média. Aí, nós de esquerda falava assim, não pode... Aí, assim, hoje a gente estava rindo, né? Vindo para cá. A gente no táxi, aí olhando aquela pista engarrafada da classe média no carro, lá do centro até aqui. Nós, que tinham dinheirinho para pagar o táxi, viemos de táxi, na pista lá, os ricos. Os ônibus, os pobres. O que o PT fez? Dinheiro para os muito ricos e dinheiro para os pobres, classe média. E esses gráficos são muito interessantes. E aí o que acontece? Essa classe média hoje a gente achou bem ilustrativa. Ela ali no carro, vendo os ricos e os pobres, ela agarrada no sinal. Uma ótima metáfora. Né? Então, de alguma forma, essa guerra híbrida atinge via as estruturas principalmente morais, né? Família. Aí você vai falar para os pobres que não tinha dinheiro para comer carne, não tinha dinheiro para comia terra. Que ele não pode comer carne, porque tem uma esquerda pós-moderna que acha que o mundo vai esquentar. Foda-se. Comer meu bife. Agora que eu posso comer bife, vocês vêm falar que eu não posso comer bife? Né? Aí o outro tá lá casando com um filho, empreendedor, individual, tem um MEI, comprou uma moto, comprou um carro, não pode comprar carro.
Gente, nós erramos. Esquerda errou. Né? Então, assim, eles entenderam. Então, você vai ver a fala do cara lá do Ministério do Exterior, lá, o nosso futuro ministro, chanceler. Tudo que ele fala ali a gente acha ridículo, mas faz muito sentido. Não para a gente. Faz sentido para outras classes sociais e para outros grupos sociais. Né? E como que nós vamos disputar isso? Não sei. Mas temos que ouvir mais e sair um pouco dos nossos preconceitos. E como que as pautas modernetes do Império, da ONU, dessa turma, nos ferraram? Nós caímos nessa cilada. Como é que nós vamos resolver isso? Não sei. Não faço a menor ideia, porque todo mundo aqui é feminista, é antirracista, preferia que a sociedade não tivesse uma poluição, que as vacas, né, não emitissem gás, não causasse efeito estufa. Tem um amigo meu, professor aqui, que ele fala uma coisa muito interessante, que como ele estuda Eurásio, ele fala assim, gente, enquanto a gente fica falando assim, o clima mudou, a Terra vai esquentar, e a gente fica reclamando, os russos estão adorando, porque se degelar a Terra, eles vão ficar com o maior território. Então ele fica assim, esquenta aí, galera. Bota umas máquinas aí para esquentar e derreter esse trem. Nós vamos ficar dono do mundo. Então, é relativa essa pauta, inclusive. Inclusive do clima. Que vai depender para a região do planeta que o clima vai melhorar ou vai piorar. Bom, daí a Rota da Seda. Esse é o assunto mais discutido geopoliticamente. No Brasil, a gente quase não ouve esse assunto. Esse aqui é um mapa da Rota da Seda de 2017, da Rota da Seda, que é por mar, por terra e por linhas férreas. E aí, eu dei um zoom aqui, porque isso não está desenhado, eu dei um zoom porque essa semana o Erdogan e o Putin fizeram um encontro ontem, assim, magistral, né? Aquela coisa russa, para fechar a 5ª fase dessa pipeline, né? Desse gasoduto que vai abastecer a Europa de gás, porque senão eles vão morrer de frio. Né? Então, o que está em disputa ali, principalmente com a Rússia e com a Turquia, são os gasodutos. Não sei se vocês lembram, em 2016 a gente ficava lá, o Erdogan é um ditador. Mas o que aconteceu? Um dia antes ele fechou a pipeline, o projeto fechou o contrato em 2016. No outro dia, os militares, uma parte dos militares totalmente envolvidos com os Estados Unidos e com a OTAN, deram o golpe, junto com a turma pós-moderna toda. Se estivesse lá, a gente estava lá contra o Erdogan. No outro dia de manhã, o que ele fez? Saiu e deu um contragolpe, prendeu todo mundo. Juiz, todo mundo na cadeia. Bom, e continua. Então, essas fotos são dessa semana. E aí, esse novo projeto, essa offshore, chama Turk Stream. O golpe é para diminuir a competitividade de empresas brasileiras no mercado internacionais. Eu vou ter que passar muito rápido. Quantas horas, gente? Já acabou a aula. Né? Que horas que acaba? Gente, não tem chamada. 60 horas, né? É 4, né? Olha que ele me falou que eram 2, mas... mas não, eu fico 4 horas aqui, fácil. Bom, aí o que acontece? A gente, também do ponto de vista internacional, tem a África, né? Aliás, hoje é dia, né, da consciência negra, é uma boa lembrança. O Lula foi o primeiro presidente a visitar e pedir desculpas. Porque visitar, todo mundo vai, né? Pegar um ouro ali, um diamante e tal. Mas ele foi pedir desculpas. Claro que não tem santo nessa parada. Nossa relação comercial com a África cresceu vertiginosamente, né? A própria Odebrecht aqui não tem. Mas o BNDES, o Henrique que fez esse rastreamento esses dias dessas matérias, mas o próprio BNDES abriu um escritório de representação na África, na época, como se fosse o Banco Mundial abrindo um escritório de representação lá. Então, e aí vem todas essas críticas. Enquanto isso, a gente prestava dinheiro, fazia porto na Venezuela, em Cuba, não sei aonde, abria estrada, né? Então, a pancadaria para cima dessa comercialização internacional do Brasil nos governos Lula e Dilma também foi enorme, né?
Mas é isso, a Odebrecht, isso tudo é bom de rastrear. Nós não começamos a fazer esse rastreamento, a gente não tem perna para isso, mas a gente tem vontade de ter equipes trabalhando nesse rastreamento. Assim, como que foi esse crescimento geopolítico, esse avanço de disputa da hegemonia dos governos Lula e Dilma. O golpe é operacionalizado via judiciário Lava Jato. Esse é o mais óbvio, né? Isso está na nossa timeline, isso a gente tem certeza absoluta agora, o Moro já aceitou ser ministro, não tem mais. Isso aqui, quando eu comecei a falar lá em 2016, eu era acusada de teoria da conspiração, Cirlei lembra. Só que tudo aconteceu. Teoria da conspiração virou verdade, e a Dilma vai falar isso, né? Vou mostrar aqui uma parte da aula dela. Fala, né? O impensável, o inimaginável, o impossível se torna a única possibilidade, que é o golpe para eles. Aí, ó, né? O politicamente impossível, inimaginável, no inevitável, foi essa articulação violenta da mídia e também a Lava Jato. Depois ela vai falar isso melhor. Essa coisa, né? Isso aqui eu acho que está mais batido para a gente, das organizações criminosas, delação premiada. Bom, a gente vai mostrar aqui um gráficozinho. O golpe não é um momento, o golpe é um processo. Isso também é uma coisa que a gente tem que entender. O impeachment foi uma parte do golpe. Ela fala que o golpe começa ali, ela define em 4 partes, né? O golpe começa com o impeachment, depois a PEC dos gastos, depois a prisão do Lula e a chegada da... E o Coronel Ustra. Bom, isso daqui também, na época, a gente falava muito e falava, teoria da conspiração, só que o Wikileaks já tinha vazado. Não só a coisa da espionagem, em 2013, mas em 2009, tem um projeto que chama Projeto Bridges. Quem é do direito, vale a pena rastrear. Meu sonho é descobrir quem são os juízes que estavam nesse encontro que o Moro organizou no Rio de Janeiro, em 2009, chamado Projeto Pontes. Ele traz juízes da América Latina inteira para poder capacitar contra a corrupção e contra o terrorismo. Eu tenho certeza que são os Morinho que estão pegando o Evo, Correia, Cristina Kirchner. Se a gente rastrear quem estava nesse encontro, estava aí. Eles adotaram a mesma estratégia. E outra coisa, a Odebrecht, na hora que ela avança, também, né, como disputa aí desse mercado internacional, da infraestrutura, da construção civil, de tudo, né, do mercado imobiliário, de tudo. O Correia, por exemplo, o Rafael Correia, que está refugiado, está em Bruxelas com a mulher dele, refugiado, se ele voltar para o Equador ele vai ser preso, ele está sendo acusado pela Lava Jato deles por causa de coisa de Odebrecht, pela Lava Jato. Né? Então é isso, gente. Onde tem capitalismo, tem corrupção. Uai. O próprio capitalismo é corrupção. Então, tipo assim, então se tem capitalismo, tem corrupção. O problema é quem vai ser preso. Não é quem, se tem mais ou menos corrupto em qual campo. É que quem tiver menos força política vai ser preso. Né? E aí a gente tem, então, esse avanço, né, o crescimento da direita, as pautas bomba no Congresso, o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, Cambridge Analytica também, que depois do Trump a gente sabia que eles vinham para o Brasil, deram entrevista, a gente não deu atenção, e o Moro é nomeado para ministro. Então, assim, essa linha do tempo aqui é um pacotinho fácil de comprovar. O judiciário é fundamental, isso não precisa falar para vocês. A mídia é fundamental, né? As capas da Veja, da Exame, são absurdas, né? A lógica de transformar. E hoje, estava pensando, assim, toda vez que vem com a pauta anticorrupção e pró-democracia, esse grupo chega nos países que eles querem desestabilizar, com essas pautas, né? E aí, a gente tem um texto, um cara que a gente gosta muito, que é o José Luiz Fiore, que é um professor da UFRJ, que vai falar sobre geopolítica e vai desenhar um pouco. E ele tinha vários artigos do Fiore falando do Brasil a partir do século XXI, como que a gente toma, né, a partir do século XX, mas no século XXI, como a gente entra na disputa da hegemonia internacional e como que quando a gente entra, a gente compra os desafios internacionais e o país hoje está enfrentando essa disjuntiva extremamente complexa. Ele está dizendo que a gente tem território, população, dotação de recursos energéticos, é o país de maior potencial de crescimento do mundo, áreas cultiváveis, etc. É óbvio que se você não tem exército e não tem bomba atômica,
Não adianta. Sem exército, sem bomba atômica, gente, não tem nenhum país que resiste. Então, assim, isso precisa ser pensado, né? Porque por que os países, que esses grandes blocos que estão disputando o mundo inteiro vão nos poupar em nome de qual democracia? Nós estamos falando de capitalismo, de disputa mundial, né? Então, e aí, essa comparação, né, da Newsweek com Gaddafi, que era mais ou menos isso. Esse é um outro cara que morreu ano passado também, um grande pensador brasileiro, Muniz Bandeira. Esse livro dele é Desordem Mundial, de 2016, ele já faz um tratado sobre essas grandes desordens da globalização no mundo inteiro. Na abertura do texto dele, ele acusa o Barack Obama de maior ditador universal. Então, é muito bom, assim. E o Obama é o cara das pautas progressistas, né? Então, como é que fica na hora que você vai estudar o Obama do ponto de vista geopolítico? O golpe é financeiro, a gente sabe disso, né? A nossa dívida externa, o que acontece a partir de 2006? Pagamos a dívida, emprestamos dinheiro, né? E a nossa dívida cai, então os bancos internacionais não ficam felizes, óbvio. Bom, aí a Dilma vai repetir, né, essa discussão de que a gente tem, o Brasil tem solidez, tem segurança, tem reserva, né, internacional, teve muito ingresso de investimento estrangeiro. Bom, e ela diz, né, na palestra aqui, que as nossas condições elas permanecem sólidas, né, porque tem um colchão de liquidez. Isso também é muito importante, que ela falou ontem na Claxo, eu vou trazer a fala dela aqui, que a gente tem, então, esses três bancos, né? Um banco comercial, que é o Banco do Brasil, o banco, a Caixa, que é um banco imobiliário, normalmente as políticas sociais, né, usavam a Caixa, exceção da Caixa, vocês sabem, e o BNDES, que era maior do que o Banco Mundial naquele momento, e a gente não sabia, e eu não sabia. Vocês deviam saber, eu não sabia. Né? Então, você tem um banco num país que tem mais dinheiro do que o Banco Mundial, óbvio que você tem que ter exército para tomar conta do banco. Mas quem que eles prenderam primeiro? Era o Genuíno, né? O Genuíno era o cara que conversava com o exército. Primeiro aí para a cadeia. Mentira, né? Foi primeiro. Nessa leva aí, eu acho que foi lá, ele e o Zé Dirceu. Os caras que conversavam com o exército. Depois, na Lava Jato, não está aqui. Quando começa a Lava Jato, quem que eles prendem primeiro? Vocês sabem? Primeiro cara preso da Lava Jato. O professor Otto, da base de Alcântara. Um grande cientista, nacionalista, desenvolvimentista. Estava desenvolvendo, sei que, energia nuclear, submarino, não sei o que lá, plataforma de foguete. Primeiro a ser preso. E passou batido. Até hoje ninguém fala, tá vendo? A gente não lembra. Mas é isso, assim, os caras fizeram tudo, vamos dizer, muito bem feito, né? Na verdade. É isso. Bom, então capacidade de investimento. Aí essa capacidade de investimento e a baixa, porque a nossa hipótese é isso também. Em março de 2013, a Dilma baixa as taxas da Selic para, tipo assim, vai baixando para metade. As taxas de juros. Onde que vai aparecer as taxas de juros? Elas já passaram? Não, né? Vai vir na frente. Foi em 2013. Bom, há um monte das políticas sociais, né? Para isso precisa congelar os gastos. Aí eu vou passar rápido, porque todo mundo sabe, né? Desmontar o SUS, desmontar a universidade pública, desmontar tudo que é público, né? Então, assim... esse mapa... É de saúde para fora do país, né? Então, essa lógica que é preciso disputar tecnologia, ciência, para você ter um desenvolvimento que você possa competir no mercado hegemônico internacional vamos dizer assim, com um trabalho mais qualificado e que aí você entra dentro de uma disputa entre hegemônicos, né, com ciência e tecnologia. Então, ela vai defender isso, que precisa fazer ciência básica, gerar tecnologia e informação. Tem uma coisa linda que ela fala: educação garantisse uma função dupla.
dar conta da pobreza, fazendo com que os pobres carregassem uma riqueza com eles. Isso é lindo, né? Porque educação ninguém tira. Né? É um ganho que você pode tirar tudo que você não vai ganhar. Né? Se bem que o WhatsApp da Cambridge Analytica, eu acho que essa daqui já não vale mais. Né? A própria Dilma, imagina, gente, ela tinha mais que o dobro do segundo colocado para o Senado. Então, assim, tem alguma coisa muito, muito errada acontecendo. 90% das universidades tiveram perda real no orçamento. Essa semana a UNB, né, um corte gigantesco. Eu nem sei o que está acontecendo aqui com a FMG. Escola sem partido, não precisa falar, né? Então eles estão aí nesse ataque às universidades e criando universidade. Então eles estão fazendo esse movimento duplo. Eles não vão deixar esses eleitores do Bolsonaro de fora de um crescimento comercial. E sabe o que eu lembro? Eu tenho amigos na Colômbia e tem uma amiga que é artista, de família de classe média alta, e ela falou que quando ela passou no vestibular para arte na Universidade Nacional, que é pública, que é o FMG deles, os pais dela, que deve ser coxinha, não deixaram ela estudar, porque era lugar de esquerdista. E obrigaram ela a estudar na Los Angeles, que é assim, $4.000 por mês. E ela tinha isso, porque a esquerda estava lá nessa Universidade Nacional. Então, você vai, na América Latina inteira, as universidades públicas elas são muito sucateadas. E isso não tinha chegado. Aqui é meio sucateado, mas não é, gente. É outra parada. Assim. Então, nós temos um nível de investimento na educação no Brasil, principalmente nos governos Lula e Dilma, que claro que essa turma vai demonizar não só para privatizar. Eu acho que é muito mais para sucatear e construir outras. Então vai sucateando, vai tirando dinheiro. Não vão chegar aqui e falar assim, privatizei o FMG. Eu acho que eles vão tirar recursos, tirar dinheiro, desmobilizar e construir. Já estão fazendo, né? Porque aí nós colaboramos também. O tal raio do FIES faz isso. É uma mão... Quer dizer, a gente entende a necessidade, né? Não podemos falar contra o FIES também, porque é menos voto, né? Menos diálogo. Muita gente foi beneficiada. Mas foi um incentivo a esse empreendedorismo. Essa lógica neoliberal, ela estava o tempo todo atravessada nas políticas públicas também, né? Então, bom, bonitinha demais. Quando falarem para vocês que é possível fazer mais com menos, vocês morram de rir. Então, a gente também tem uma tendência a adotar a precarização sem pensar que pauta é essa. Nós de esquerda, uma esquerda hipster e tal, vão morar todo mundo junto, não vão ter carro, não vão ter casa, que esse negócio de ter casa, construção civil, vão morar 20 no apartamento, que é mais legal, vamos ter cowork, não quero ter trabalho, não quero acordar cedo. Tem uma cilada aí, tem uma pegadinha aí também. É claro que a gente está ajudando, e a gente está, na verdade, docilizando esse processo de precarização com pautas fofas. Todos nós fazemos isso, né? Então, tem que entender um pouco melhor como o capitalismo produz, e principalmente esse capitalismo do império, né, como que ele produz as pautas bottom-up, pós-mode, hipster, modernete, alternativa, e de cima para baixo, as neoliberais clássicas mesmo. Então, a gente está sendo atingido de todos os lados pelas pautas neoliberais. Aí o Lehman é um dos principais caras desse avanço nas instituições financeiras, do crescimento aí, né? Uma relação aberta com Harvard, Oxford e essas redes internacionais de ensino. Ele nem é brasileiro, ele é suíço, né? Ele é um dos caras que está mais por trás desse processo do golpe também. Precisa depois rastrear o que ele vai comprar de forma mais efetiva, mas, por exemplo, a irmã do Paulo Guedes, né, o nosso próximo ministro, Chicago Boys, treinado na escola de Chicago. Ele foi um péssimo aluno, um aluno medíocre da escola de Chicago, mas eu acho até para construir uma imagem legal dele, assim, foi aluno do Friedman, estudou em Harvard, em Chicago, depois foi para o governo do Pinochet, foi ministro do Pinochet durante a ditadura. E a irmã dele, ele é sócio do IBMEC, né? A irmã é sócio daquele povo aí da Educação à Distância, como é que chama? Mas tem um outro grupo desse que comprou Una, Anima, mas tem um outro, Kroll.
Então, assim, dá para rastrear esses caras. Não é muita gente, na verdade, é pouca gente. O golpe é para desmontar as políticas sociais de trabalho, também sabemos, né? Estamos aqui. A Dilma fala que a terceirização já acontecia, né? Já vinha esse processo. Quem não viu, vale a pena ver essa propagandinha do Santander. Para mim, ela é uma das coisas mais importantes que eu já vi na vida, que é a carteira de trabalho, a pessoa jogando a carteira de trabalho dentro da gaveta, fechando a gaveta, pegando a maquininha e aparece, né, uma penteadeira branca, linda, assim. E aí é isso, né? Esse espírito empreendedor que o Dardot e Laval estavam falando, né, que atravessa, só é possível esse avanço neoliberal quando eu substituir a minha carteira de trabalho por uma maquininha que eu posso gastar, eu posso vender meu serviço por até 15 mil reais por mês, eu acho que é. Tem um limite. Bom, a Dilma vai continuar falando disso. Agora, para desmontar as políticas de previdência, acho que também a gente está aí assistindo essa disputa, né, das propostas para a Previdência. O Armínio Fraga é um deles. Quem mais está fazendo essa disputa das propostas de Previdência? Tem um outro cara cotado para ministro? É o próprio Paulo Guedes? Porque não, acho que o Armínio Fraga... É um superministério. Pois é. Mas tem uma disputa aí dentro do grupo deles. O golpe operado via desmonte do sistema democrático, isso daqui daria uma aula inteira, nós vamos passar rapidinho, mas é isso, né? A Dilma vai falar, lá atrás a gente já falou aqui a frase outra vez, ela repete que o Milton Friedman, que é o pensador principal, prêmio Nobel, economista da Escola de Chicago, onde que o Paulo Guedes estudou, onde foi pensado toda a política neoliberal experimentada no governo do Pinochet, que ele vai dizer que é preciso, que você tem que usar, como é que você faz com o politicamente impensável se torne politicamente inevitável. A Dilma, você dá um golpe, querido. Paulo Guedes é economista liberal para um presidente de extrema-direita, então é isso que a gente está falando dele, né? A turma dos Chicago Boys, do Chile, do Pinochet. Gente, o TINA, There is no alternative, que estava lá na Margaret Thatcher, todo mundo sabe que para você fazer isso em países que precisam de seguridade social, que precisam de política pública, é impossível fazer isso sem muito controle, sem muita pressão, sem um golpaço, né? Então, fica aí a dica que pode ser que esse golpe avance para situações um pouco mais constrangedoras. Assim. E uma frase da Nancy Fraser, que é uma das feministas que eu mais gosto. Quando o Trump se elegeu, no outro dia ela publicou esse texto falando que o Trump é essa força conservadora que reage ao neoliberalismo progressista, que é aquilo lá do comecinho da aula que eu falei. Então, o Trump representa essa força contra as nossas principais pautas, né? Do ponto de vista dos direitos humanos e etc. Aí ele vai falar que para a população em geral, americana, ela vai falar, esse moralismo, né, para essas populações, os danos causados pela desindustrialização, porque é isso, né, pessoas desempregadas, cidades inteiras do tipo Detroit, desempregado, a mesma coisa na Inglaterra, isso está acontecendo no Brasil com o processo de desindustrialização. Isso, né, a desindustrialização, o desemprego, a precarização, foram acrescentados aos insultos do moralismo progressista, isso que eu estava brincando aqui, da carne e etc., que os acusa frequentemente de serem culturalmente atrasados, que é isso que a gente faz. Aí, rejeitando a globalização, os eleitores de Trump também repudiaram o cosmopolitismo liberal. Rejeitando... que ela associava. Para alguns, embora de maneira alguma isso se aplique aos dados, não foi difícil culpar pela deteriorização de suas condições de vida, aquele trabalhador lá, que ficou desempregado lá numa cidade periférica da região metropolitana, a cultura do politicamente correto. Isso é culpa do PT. As pessoas negras e as latinas, os imigrantes e os muçulmanos, fazendo essa crítica. Igual a gente fala assim, mas como que pode... essa turma da favela que teve um avanço nas condições de vida nos governos do PT, continuarem, né, votarem contra o PT, votarem a favor do Bolsonaro. Quem fala que não gosta deles abertamente, né?
Aos olhos deles, as feministas e os poderosos de Wall Street são figuras semelhantes, perfeitamente reunidas na pessoa da Hillary. A Nancy Fraser, nossa, ela tomou pancadaria quando ela falou isso, porque tava aqueles movimentos de mulher na rua, descendo pau no Trump. Ela falou, calma, gente, vocês estão doidos. Não é assim, não. O Trump é uma reação conservadora. Ou a gente entende isso, ou nós vamos continuar perdendo essa disputa. E aí, esse livro que eu falei para vocês, que estou esperando chegar, que a gente encomendou, Guerras Híbridas, a gente trabalhou aqui com a entrevista dele, Andrei Korybico, sei lá como é que chama esse cara, é um russo, falando das guerras híbridas, que elas começam com os conflitos identitários, exploram as diferenças históricas, étnicas, religiosas, socioeconômicas, geográficas, em países de importância geopolítica, por meio de transição gradual das revoluções coloridas para a guerra não convencional, a fim de estabilizar, controlar ou influenciar projetos de infraestrutura multipolares por meio do enfraquecimento do regime, troca de regime e organização do regime. Então ele vai falar, né, que esse ataque ao Partido dos Trabalhadores é claramente um golpe dentro desse processo de guerra híbrida, e aconteceu, muito engraçado, depois da descoberta do pré-sal. Disputar os recursos que seriam vendidos para a China, e quando a China fez os primeiros leilões, quando a Dilma fez os primeiros leilões, quem comprou foi a China. Independente do Lula sobre os depósitos de pré-sal, então ele vai fazer essa denúncia. E aí, gente, falando da crise política, né, que atingiu em 2013, foi o auge, a Dilma tinha uma pressão geopolítica à esquerda e uma pressão geopolítica à direita. Ela estava ferrada em 2013. E aí a gente vai fazendo uma lista das coisas que ela fez que pode ter deixado muita gente nervosa. Além de BRICS, além de outras coisas, você tem baixar as taxas de juros usando a Caixa e o Banco do Brasil, bancos públicos, para forçar abaixo da taxa, né? Pressionando os bancos perdem. Bancos reduzem ganhos com juros em 20% em um ano, porque aí os bancos privados tiveram que reduzir. Em 21 de janeiro, a reação contra a Dilma começou com a reação dos juros. Foi um mês antes, redução dos juros, um mês antes das jornadas. E aí está aqui, taxa de juros, não dá para ver, mas é isso, do FHC até o governo Dilma, que a gente estava em torno de 7, 7,5%, e isso ela jogou para metade a taxa de juros. A aprovação do PAC, a gente tem uma hipótese, eu tenho uma hipótese, assim, que eu acho que a Dilma, o que ela fez? Ela estava, vou mostrar, com 79% de aprovação em março. Abril, março. E aí ela negocia com o Congresso. Na hora que ela lança o PAC 2, imagina a turma do PMDB fazendo uma festa, né? Porto, infraestrutura, estrada, né? Dinheirão, uma doida. Enquanto isso, ela aprova no mesmo mês os 100% dos royalties de pré-sal para saúde e para educação. Então, assim, é muita coisa que indica por que a Dilma tomou um golpaço internacional, né? Então, recursos do petróleo. Por quê, gente? O que ela fez? Ela vinculou o pré-sal a uma disputa social, que a sociedade iria disputar pelo pré-sal, porque aquilo ia ser convertido em política social. Mas eu fico estarrecida. A narrativa construída contra a Petrobras via Lava Jato impede que as pessoas saiam às ruas para defender a Petrobras, porque é um antro de corrupção. Então, é tudo muito bem construído, eles não são retardados, eles são muito inteligentes, na verdade. Eu não consigo ver uma coisa, vamos dizer, do mal nessa história. Do mal, não, do mal eu vejo. Burra. Eu acho tudo inteligente, na verdade, porque o golpe continua. Nós somos mais inteligentes, estão perdendo de... Então tá, então ela aprova no Congresso, então ela dá dinheiro para a galera do Congresso, por um lado, com os PAC, e garante um monte de coisa. A política de inclusão social, parará. Aqui eu vou pular, porque aí vem as jornadas de junho, né, com várias fases. Primeiro era para baixar a taxa, baixar a tarifa, MPL em São Paulo, a gente sabe que não é isso. BH a gente já estava fazendo essas movimentações muito antes. Segundo momento,
Quando entra contra a Copa, e aí isso atinge a Dilma diretamente, o governo federal. Eu mesma estava super envolvida nesses atos, porque tem essa coisa do urbanismo neoliberal, a gente atuando ali contra a Nova BH, Odebrecht, Andrade Gutierrez, remoção e tal. Mas enquanto a gente engrossava esse caldo, os caras surfaram, né? Surfaram. Então, no terceiro momento, gente, tem que dar um jeito nesses gambá. Não tem a menor condição. Desde quando a direita estava nas manifestações? Essa é uma pergunta fundamental. A direita não entra nas manifestações depois, não. Eu lembro de eu vindo aqui a pé para o campus, tinha um grupo, tinha 50 mil pessoas atrás das 1000 pessoas progressistas. Tinha muita gente. Agora vocês estão sentindo, né? Vocês não estavam. Bom, então essa é uma pergunta, mas que não vem tanto ao caso, mas o que vem ao caso é isso aqui. Antes das manifestações, Dilma tinha 79%, e depois das manifestações, Dilma tem 30%. Na política, gente, é isso que está valendo. Os caras estão disputando força política, né? Aprovação. Mesmo assim, a Dilma ainda ganha as eleições, hein? E daí, então, você tem essa rejeição, algumas matérias falando disso, na BBC, a gente está recolhendo isso. E aí, o tal da nova política. Até arrepio. Porque a nova política é o Partido Novo? Quem é a nova política? Essa conversa de nova política, o PSDB sumiu. Ó, para começar, que é nova política, isso aqui é nova política. O Dória é nova política. O Partido Novo é nova política, o Zema é nova política. É tudo a nova política, gente. Nós vamos ficar defendendo a nova política? Ou nós vamos defender o Estado? Nós vamos defender... O que nós vamos defender? Sabe, assim, a gente precisa ter pauta. Né? A gente vai defender a soberania nacional, a gente vai defender a política tradicional, nós vamos continuar falando que o problema é se tem motorista, não tem motorista para o vereador. Gente do céu, pelo amor de Deus, bota na planilha e vê se vale a pena. Ah, então é isso, eu fico vendo os caras do Partido Novo assumindo aí essa semana, o presidente, que vai ser o presidente do Partido Novo na Câmara, no Congresso, ele falando, né, que vai cortar todas as mordomias. Dinheiro para motorista, é isso, as pautas dele, isso encanta a classe média de um jeito, assim, é impressionante, para todo mundo, encanta o cidadão comum, as pessoas comuns. Que bom, esses políticos ladrão não vão ter motorista, não vai ter dinheiro, não vai ter xerox, não vai ter nada, não vai ter dinheiro. Só que os caras são ricos, estão dando um golpaço. Como é que uma pessoa das classes populares vai ser vereador, vai fazer um trabalho sem dinheiro para a equipe, para ter quadro? Não tem jeito, a gente precisa de dinheiro para essas pessoas trabalharem, do ponto de vista da representatividade. Então, essa crise política, essa crise da representatividade, ela é muito séria. E também eu acho que a gente precisa de mais atenção sobre isso, né? E esse lançamento das plataformas desvinculadas de partido, esse negócio de falar assim, não, minha candidatura é independente, me empresta um partido aí. Isso não é bom, isso é muito neoliberal. Como é que nós vamos fazer, né? Não sei. Porque também precisa furar o cerco, porque os partidos clássicos também não dão espaço para a juventude. Mas nós precisamos conversar com os partidos clássicos, falar assim, gente, precisa abrir. Como? Né? Porque tem um amigo meu que fala que o PT é uma federação de mandatos. Né? Como é que nós vamos mudar esse esquema? Né? Porque assim, e precisamos conversar isso internamente, ninguém vai abrir mão. Então como é que isso vai ser feito? Na marra. Que pode ser que na próxima eleição a gente não consiga a maior bancada do Congresso de novo. Por exemplo, o PT. O PT, eu acho, a gente tem uma coisa aqui, vou chegar, tá? O que aconteceu com o Congresso? O movimento, The Movement, imperialismo neoconservador criando suas redes com o Steve Bannon, né? Contra o projeto de globalização do império. A rede de políticos, agora eles têm um mosteiro na Espanha, na Itália, em Roma. Então eles são trumpistas, estão contra o Jorge Soros e têm uma linha do tipo Tea Party e falam disso abertamente. Adesivo de Jesus Cristo no carro, enquanto o jornalista entrevistava, esse jornalista aqui do El País. Ele falou, o tal do cara, esse Harnwell, que trabalha com Steve Bannon, que vai ser tipo o reitor dessa universidade em Roma, ele disse que, então,
esse movimento deles é uma reação contra a globalização e dar poder ao povo, tirando-o das elites. Não se trata de ir contra os ricos, e sim contra a corrupção do Estado, contra o establishment. Os pobres não são pobres por culpa dos ricos, mas por culpa das leis. A elite não deve usar o Estado para seus interesses. Tem de ficar claro, o populismo de Trump e do Bannon não se baseia em uma dialética marxista. É mais parecido com o American Way. É isso. E aí, o que aconteceu na nova política? PMDB, PSDB minguaram completamente, né? O PT praticamente manteve assim, né? Perdeu um tanto, mas continua a maior bancada. E esses partidos novos aí surgindo, né? O PSL é a nova política. É quem nunca teve acesso à política, Alexandre Frota, Janaína Pascoal. É isso. É a nova política, o cidadão comum da sociedade civil que luta por mais direitos, contra a corrupção. Então, essa negação, essa recusa aos partidos, essa recusa à organização, essa recusa à organização da representação, ela é muito perigosa. Ela, assim, para a turma mais autonomista, isso volta contra a gente, na verdade, no final das contas. O golpe é para estrangeirizar. A Dilma fala disso muito, dos estaleiros, né? É o que ela tem falado mais, coisas que são ligadas à Petrobras, à Embraer, financiados pelo BNDES, então ela vem falando disso. Controle público sobre as reservas, a gente já falou. Leilão do pré-sal, isso daqui é um dado que o Henrique acabou de tabular, a gente já desconfiava, porque a gente já via nas matérias. Mas a esquerda inteira falando que é o imperialismo norte-americano que está dando golpe. Ok? Aí a gente vai lá ver quem é que está comprando. Não é. Essas empresas todas aqui estão ligadas ao império transnacional, da globalização, da turma dos Rockefeller, dos Rothschild, das redes progressistas e tal. Não é a turma do Trump, não foram os irmãos Koch que compraram o pré-sal. Olha que interessante. Eles estão dando um golpe político, aparentemente americano, tropa americana fazendo manobra, vai criar na Amazônia, vai entrar em guerra com a Venezuela, mas quem está comprando o pré-sal? Então é isso que a gente quer começar a rastrear de forma mais científica agora. Porque pode ter um discurso neoconservador atuando socialmente, mas pode ser a turma do império que vai comprar mais. Essa turma da globalização, a gente tem que rastrear. Quem vai comprar? Aí a gente vai começar a rastrear. Quem vai comprar? Porque aí eles falam que vai vender o Banco do Brasil, né? A gente botou no mapa. Ó. Então não é imperialismo americano, porque esses dois aqui, a gente acha, tem quase certeza que é ligado aos Rockefeller. Essa daqui, a BP, ela é inglesa. A Shell é inglesa holandesa. Statoil é norueguesa. A Galp é portuguesa. Uai, mas então não é o imperialismo americano que está comprando, não é o da turma do Trump. Essa discussão de sessão onerosa eu vou pular, que nem a gente ainda... essa coisa do Chicago Boy, né? O tal do Roberto Castelo Branco, acho que foi anteontem, vai ser o futuro presidente da Petrobras. Então ele também foi colega do Paulo Guedes lá na escola de Chicago, na turma do Friedman, foi colega deles. E a coisa da estrangeirização das empresas menos competitivas também, né? Então aí você tem a Embraer, que a gente já viu que está em processo, não sei se já finalizou. E a Dilma, na fala dela, vai dizer assim, mesmo quando essas empresas não são completamente públicas, elas têm um controle, não vivem sem o financiamento do BNDES, elas têm um controle acionário em geral do BNDES, do Estado, forte, nos conselhos, nas decisões. Além disso, a venda dos blocos de pré-sal. Então, venda da Embraer, né, para a Boeing.
essa lógica do Golden Share, que parece que vocês que entendem mais aí, que o Golden Share dá ao Estado o poder de veto em decisões consideradas estratégicas. E aí, quem está falando, eu estava brincando hoje, que tem que fazer assim, ó, Meirelles, Serra e Armínio Fraga, tudo que eles estiverem falando, você pode afirmar que é o contrário e acabou. Não precisa nem estudar. Porque eles são os caras, os think tanks mais importantes, né, no Brasil hoje. Então, e aí é muito estranho, né? Porque aí o Meirelles foi do governo Lula, a gente também poderia fazer outra cartografia. Governo Lula, governo Dilma. A primeira coisa que a Dilma fez, botou para correr o Meirelles. O golpe da Dilma pode ter começado aí. Um autogolpe. Não sei. Boeing, Embraer, Eletrobras, a Dilma sempre fala. JBS, mesmo as empresas privadas, também é uma coisa importante, porque normalmente quando você fala assim, o golpe é neoliberal, mas ele é mais para a estrangeirização do que neoliberal, porque tem empresas estatais, internacionais, comprando empresas privadas nossas. Então, ele é mais internacional do que de privatização. Porque tem muita empresa francesa, norueguesa, inglesa, holandesa, portuguesa, estatal, comprando as nossas empresas. Então, você tem que rastrear também as empresas. Uma JBS, que a gente acha, tipo, fim do mundo, Joés, irmão Joés, mas não interessa, eu quero saber quem está comprando. Exato, né? Bota a faca no pescoço do cara e compra a empresa dele. A maior empresa exportadora de carne do mundo. E agora tem essa história que vocês devem estar acompanhando mais, que o Banco do Brasil vai ser fundido com o Banco da América, of America. É isso. E ontem, vou fechar com a Dilma, ontem lá na Claxo, né, no encontro lá de estudo de sociologia e tal. Ontem era o Dia da Soberania Nacional, ela fala disso, então a Dilma, essa ideia dela de soberania nacional, ela é muito concisa, ela é muito clara, né? E aí ela vai dizer que a gente precisa prestar atenção nos 3 bancos e nas 3 empresas. Banco do Brasil, Caixa, BNDES, Embraer, Petrobras e Eletrobras. Sem isso não tem política social. E ela diz, aí só para dar um up na gente no final da aula, que é preciso criar uma frente popular e democrática para combater a alienação da soberania nacional. Tem uma direita progressista tentando cooptar os neofascistas. Dilmão, ela sempre dá a pista. Nossa frente é democrática e popular, combate o neoliberalismo. Precisamos ser capazes de fazer todas as alianças necessárias com todos os segmentos, até com o diabo, para combatê-los. Tem que ter uma espinha dorsal antineoliberal e antineofascista. Quem é o diabo? Eu fiquei morrendo de curiosidade. Eu acho que o diabo são as oligarquias locais. Sempre achei. Melhor do que com os gringos. Mas pode ser a turma do imperialista. Sei lá de quem que ela está falando. Mas se é antineoliberal, não sei. Estou doida para perguntar para a Dilma quem é esse diabo que talvez a gente precise... Lúcifer também era o anjo do Senhor. Hã? Lúcifer também era o anjo do Senhor. Ele é o anjo do Senhor? Pode ser os militares? Não sei. Pode. Bom, gente, é isso. Desculpa essa aula gigante, mas é porque realmente, assim, esse não é um assunto novo, assim, é um assunto, vamos dizer, não estava sistematizado e aí a gente agora vai calcular o tamanho da aula, né? Para poder refazer. E é isso, vamos conversar.